Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e nesta aula nós iremos conversar um pouco sobre equações lineares. Na verdade, nós seremos bem mais específicos, iremos falar sobre equações lineares de duas e de três incógnitas. Isso naturalmente vai nos levar aos sistemas de equações lineares que nós iremos ver em outra aula. Vamos lá. Então, eu tenho aqui uma pequena introdução para nós pensarmos um pouco. Vamos ler esse pequeno problema. Lucas foi ao supermercado comprar maçã e abacate. Ele comprou 6 maçãs e 2 abacates. E a compra custou R$ 10. Descreva de modo matemático a compra feita por Lucas. Então, o que significa pensar de modo matemático aqui? É que nós queremos, na verdade, fazer uma modelagem do enunciado desse problema. Então, vamos fazer a modelagem e vamos tentar entender como fazer isso. Me acompanha. Então, digamos que eu vou representar aqui as maçãs pela letra X. Então, vou dizer aqui que X representa as maçãs. E eu vou dizer que Y representa, digamos, os abacates. Abacates. Deixa eu ajeitar aqui. Ok. Agora veja bem. O Lucas comprou 6 maçãs e 2 abacates. E a compra deu um total de R$ 10. Então, descrever isso de modo matemático é eu multiplicar o preço das maçãs, aqui a quantidade de maçãs, 6 maçãs, não 2. 6 maçãs e 2 abacates. O preço do abacate e das maçãs são representados pela letra X e Y, dando um total de R$ 10. Então, o que nós fizemos agora foi descrever o enunciado de modo matemático. Isso aqui é o que nós chamamos de modelagem do problema. Pois bem, agora vamos continuar e dar um nome a esse tipo de equação, que é o que nós nos propusemos nessa aula. Pois bem, aqui temos definição de equação linear. Uma equação linear nas incógnitas x1, x2 e assim por diante, xn, esses índices que aparecem aqui um pouquinho abaixo da letra x são os contadores. Significa que eu tenho um número finito. Esse n aqui normalmente nós dizemos que é um número natural. Normalmente não. Para nós será um número natural. Então 1, 2, 3 e assim por diante até o número n. Significa que nós não podemos ter um número infinito de incógnitas. Então uma equação linear é escrita dessa forma aqui. A1 x1 mais A2 x2 e assim por diante até o AN xn igual a um certo valor B. Aqui na equação o A1, o A2 e assim por diante até o AN serão chamados coeficientes e esse valor B é o termo independente da equação. Pois bem, então esses são os elementos de uma equação linear. Agora, vamos entender o que significa uma equação de duas e 3 incógnitas. Naturalmente, as incógnitas você pode representar por uma letra qualquer, mas comumente nós vamos representar pelas letras x, y e z como exemplo. Então aqui eu tenho uma equação de duas incógnitas, na incógnita x e na incógnita y. Estou escrevendo aqui ax mais by igual a um certo valor p. Veja que está naquela forma que nós
fizemos agora há pouco. Aquela forma que é A1x1 mais A2x2 e assim por diante até o ANxN igual a B. Para ficar claro, se você quisesse ter usado apenas a letra X, você poderia ter escrito assim, A1, não vou precisar mudar o A e nem o B, eu poderia ter escrito dessa forma aqui, AX1 mais BX2 igual a P. Mas aí é questão de gosto, você pode fazer com a mesma letra, colocando índice ou letras diferentes, desde que seja possível. 3 incógnitas, naturalmente, nós vamos escrever com 3 letras diferentes, por exemplo, ou com 3 letras iguais com índices. Aqui eu estou escrevendo com as incógnitas x, y e z. AX mais BY mais CZ igual a Q. Pois é, vamos nos certificarmos de que essa definição faz sentido para você. Eu peço aqui que você mostre que entendeu os exemplos e dê o que nós fizemos e dê exemplos de equações de 2 e 3 incógnitas. Por exemplo, com 2 incógnitas eu posso escrever 2x mais 3y igual a 4. Se eu quisesse, eu poderia ter escrito também assim, ó, 2x1 mais 3x2 igual a 4, usando uma mesma letra, só que com índices. Com 3 incógnitas, você pode escrever, por exemplo, 6x menos 2y mais 4z igual a 10. Então, com certeza você entendeu isso e não teria dificuldade de escrever exemplos de equações com 2 e 3 incógnitas. Agora, nós vamos partir para uma questão teórica que quando nós olhamos equações lineares, nós devemos nos perguntar, será que essas equações têm ou não têm solução? Se tem solução, quantas soluções possíveis elas têm? Vamos nos preocupar com um pouquinho sobre essas questões agora. Vamos ver. Então, aqui, uma solução de uma equação daquele tipo que nós já vimos, A1x1 mais A2x2 mais ANxN igual a B, é uma lista de números reais desse tipo aqui, de tal forma que toda vez que eu substituir um número dessa lista no lugar da letra X, aqui, desculpa, aqui é X1, tá? Pego o S2 e coloco no lugar do X2 e assim por diante, o Sn e coloco no lugar do Xn, dessa forma aqui. E o valor der o mesmo resultado B da equação, então eu digo que essa lista é uma solução da equação. Se o resultado final, quando eu fizer as contas, não der, então aquela lista não é uma solução da equação linear. Então, para deixar bem claro, uma solução é uma lista que satisfaz a equação, dessa forma. Vamos continuar, então. Como exemplo aqui, eu vou mostrar para vocês que, por exemplo, a lista formada por esse x e por esse y, x igual a 1,5 e y igual a 2, é uma solução dessa equação linear de 2 incógnitas. Como eu verifico? Eu pego e no lugar do x, coloco o valor referente a ele. E no lugar do y, eu coloco o valor referente a ele. No lugar do x, 1,5 e no lugar do y, 2,5. E agora é questão de fazer conta. 4 vezes 1,5 é 6. E 2 vezes 2 é 4. Você soma isso dá 10, que é exatamente esse valor aqui. Então, nós temos aí uma solução. Toda vez que você quiser verificar se uma lista é solução, você vai lá e substitui os valores. Agora, vamos pensar numa questão interessante. Quantas soluções uma equação linear tem? Será que uma equação linear não tem solução? Se ela tem uma única solução, se ela tem duas ou se ela tem várias soluções? Acontece que
O número de soluções pode ser determinado pelo conjunto sobre o qual ela está imersa. Se é um conjunto de números inteiros, é um conjunto mais reduzido, pode ser que nós não tenhamos solução. Nos números, por exemplo, racionais e reais, só se nós tivermos algum problema nos coeficientes, por exemplo. Se eles não forem compatíveis com o conjunto dos números reais, aí nós não teremos soluções. Mas, em geral, teremos soluções. Vamos ver um exemplo para nós entendermos um pouco mais. Eu tenho aqui essa equação linear 2x mais 4y igual a 7. Eu quero verificar quantas soluções ela tem em z. Na verdade, aqui existe uma teoria enorme que fala sobre a resolução de equações lineares no conjunto dos números inteiros. Então, eu vou usar aqui meio como se fosse um truque. Então, nesse truque que eu vou usar aqui não serve sempre, tá? Mas nesse caso aqui específico vai estar ok. O que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou reescrever a equação da seguinte maneira: 2x igual a 7 menos 4y. E agora eu vou verificar o seguinte: esse primeiro membro da equação ele é sempre par. Agora, eu vou olhar o segundo membro. Será que ele é par? Será que ele é ímpar? Quando eu substituir as letras x e y por números inteiros. Naturalmente aqui é sempre par, mas aqui eu vou ter a diferença entre um ímpar e um par. E ímpar menos par é sempre ímpar. Então aqui nós não podemos ter uma igualdade. Sempre que eu substituir x e y por números inteiros. Então aqui não tem, nesse caso específico, não tem solução em z, tá? Não tem solução. Que fique claro que existe um conjunto infinito de equações que tem solução no conjunto dos números inteiros. Aqui foi só um caso específico e bem tranquilo de se analisar. Mas não é assim que vocês vão analisar sempre, tudo bem? Vamos fazer agora em Q. Em Q, que é o conjunto dos números racionais, eu vou escrevê-la da seguinte maneira. Eu vou pegar e isolar o x. E vou escrever 7 menos 4y dividido para 2. Veja, o conjunto dos números inteiros é caracterizado justamente pela forma como nós podemos escrever o número em forma de fração. Dessa forma aqui. Ok? E, naturalmente, toda vez que eu substituir, por exemplo, o y por um número inteiro, o 7 é um inteiro e o 4y também será um inteiro, dividido por 2 naturalmente. Desculpa, eu falei inteiro, mas eu quero dizer racional. O 7 é um número racional e toda vez que eu pegar o y e substituir por um número racional, o 4y também é um número racional. Faça a diferença. Um racional menos um racional é outro racional. Dividindo por 2 continua sendo racional. Então aqui está ok, né? Isso aqui sempre terá solução em Q. Terá solução. Em R eu nem preciso falar, porque se eu substituir, por exemplo, o y por um número real, 7 é um número real, subtrai por um número real e divide por um número real, também será número real. Então você deve ficar atento nessas questões, que apesar de que nós estamos lidando com equações o tempo todo, se pergunte se ela terá soluções em alguns conjuntos, porque pode ser que não tenha. Então vamos continuar. Aqui eu quero fazer uma coisa bem legal com vocês, que é interpretar geometricamente equações de 2 e 3 incógnitas. A ideia é o seguinte: toda vez que você tiver uma equação de 2 incógnitas, dessa forma, e uma equação de 3 incógnitas, uma equação desse tipo, ela vai representar uma reta. Então, deixa eu desenhar aqui o plano, e aqui nós vamos ter uma reta. Esses coeficientes aqui, eles têm um significado. Significa
que são as componentes do vetor que é perpendicular à reta. Existe um vetor que vai ser perpendicular à reta. Agora, equações desse tipo, que tem 3 incógnitas, elas são equações que significam um plano. Vamos desenhar aqui uma espécie de paralelogramo para representar um plano. Então, toda vez que você vira uma equação de 3 incógnitas, você vai dizer, olha, esse tipo de equação representa um plano. Agora, eu vou deixar um problema aqui para nós pensarmos sobre ele e resolvermos na próxima aula. Nós vamos resolver juntos. Eu vou ler, aí você pode pensar, tentar resolver, e na próxima aula nós iremos resolvê-lo juntos. Em uma fazenda, 3 vacas e 2 porcos custam R$ 16.800. Já 2 vacas e 4 porcos custam R$ 14.400. Qual é o preço de uma vaca e de um porco? Pois bem, então por que eu não vou resolver agora nessa aula? Porque eu queria apenas que você compreendesse o que significa equação linear e entendesse uma equação de 2 e 3 incógnitas, tivesse uma ideia geométrica do que significa a equação, lembrando que uma equação de 2 incógnitas significa uma reta, uma equação de 3 incógnitas significa um plano. Aí na próxima aula, nós iremos lidar com essa questão de resolver sistemas lineares. Nós vamos resolver sistemas lineares de 2 incógnitas e de 3 incógnitas, usando tanto o método da substituição quanto o método da eliminação. Eu agradeço a você por você ter ficado comigo aqui durante todo esse tempo. Nós iremos nos ver em outras oportunidades. Até lá.